E aí, meu nome é Leonardo Sintra e eu tô aqui com o... Eu sou Miguel. E hoje a gente vai falar sobre a Xbox que tá lançando os seus exclusivos para PS5 e Nintendo Switch. Eu acho que pode existir diferentes visões. Tem gente que acha que isso é uma besteira, porque cada console tem que ter seus exclusivos, né? Para a pessoa querer comprar aquele console só para poder jogar aquele jogo. Mas também tem gente que fala que isso é uma ótima jogada de marketing, porque eles vão ganhar mais dinheiro vendendo mais para outros consoles. Até porque isso daí faz com que quem tem outros consoles possa jogar outros jogos sem ter a necessidade de gastar mais dinheiro, né? Sim, um exemplo é uma pessoa quer jogar um jogo que é exclusivo do Xbox e ela só tem dinheiro para comprar, um exemplo, um PlayStation 2. Aí ela não vai poder jogar, mesmo que ela queira. Aí se a Xbox, que é o que ela tá fazendo, vender os exclusivos dela para outros consoles, vai ter muito mais acessibilidade e eu acho que também vai gerar muito mais dinheiro para a Xbox, já que vai mais pessoas vão ter mais possibilidade não, vão ter mais oportunidade de jogar. Isso daí também pode acabar abrindo margem para o próprio Game Pass e para os outros consoles, né? Como já aconteceu com o PC. Isso aí. Qual que são mesmos os jogos exclusivos que vão ser lançados, que vão ir para outros consoles mesmo? Os jogos que vão ir para o PS5 é o Wi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded e Pentiment. Enquanto os que vão ir para a Switch é o Sea of Thieves e o Pentiment. Eu entendo que o Nintendo Switch ele é um console um pouco mais diferente do resto por causa de uma política diferente que a Nintendo tem. Ela controla muito mais os jogos que ela tem e ela também classifica bastante as coisas. E é muito mais difícil ter um jogo lançado para Nintendo Switch do que para outras plataformas. Até por causa do hardware do Nintendo Switch, né? Porque ele é de 2017, até em 2017 esse hardware não era dos top de linha. Então ele não poderia rodar todos esses jogos de qualquer jeito. Também o Nintendo Switch ele não tem uma qualidade de gráficos igual aos outros, já que ele é um videogame portátil, um console portátil que você pode levar para os lugares e também pode jogar na TV colocando na dock. E isso também afeta bastante. Quando você joga na TV é uma qualidade normal igual aos outros consoles e PC. Mas quando você joga mais ele na mão, no portátil, a qualidade cai um pouco e isso pode fazer alguns jogos não entrar para Nintendo Switch. Tipo, eles exigem uma taxa de quadros por segundo que o Nintendo Switch portátil não consegue oferecer. Sim. Até porque os próprios exclusivos da Nintendo não estão mais rodando direito, né? Como é o caso do próprio Pokémon, que no meio da jogatina você consegue perceber uma queda de quadros brusca nele. Uhum. Também se falar dos vários bugs que o software da Nintendo ele não é tão bom quanto os outros, igual você tinha falado. E também a Nintendo ela coloca preços avassaladores nos jogos dela e isso faz muita gente não querer pagar também. Então quando você adiciona outros jogos de outras plataformas no Nintendo Switch, gera um pouco mais de popularidade porque eles saem mais barato do que os oficiais. Tipo Pokémon, Zelda. Todos esses são muito mais caros do que os jogos que são de outras empresas, como o Hi-Fi Rush, que é do Xbox. Se ele for para o Nintendo Switch, ele vai custar muito mais barato. Uhum. E isso também não é uma coisa lá muito nova, né? Porque há tempos a gente já percebe a Sony e a própria Microsoft lançando seus jogos para PC, né? E isso daí se enquadra até no caso do próprio Game Pass que eu falei antes. Uhum. Outra coisa que eu conto como 5 plataformas de jogo, que é o celular, o PC, o Xbox, o PlayStation e o Switch. De todas essas 5, a menos jogada é a Nintendo, justamente pelo preço dos jogos e do console. Hoje em dia você deve estar vendo um console mais antigo por R$ 2.300 por aí. E um mais atual, que é o Nintendo Switch OLED, pode chegar a R$ 4.000 se for alguma versão exclusiva, como o Splatoon ou Pokémon. Sim, isso daí é o que estão falando por aí, né? Que essa geração de consoles é a geração que não aconteceu, né?
Porque tem muitos poucos jogos sendo lançados exclusivamente e e a geração passada continua recebendo jogos de qualquer modo, que é uma coisa muito boa. Porque com certeza a quantidade de gente que tem, por exemplo, um PS4 é muito maior do que a quantidade de gente que tem um PS5. Sim. Também que o PS5 é mais caro e mais recente, tá mais difícil de você ter um. Mas outra coisa também, eu concordo muito com a Xbox de lançar os... qual é a palavra? Exclusivos? Isso, os exclusivos para outros consoles, porque eu acho que os outros consoles também deviam ter a mesma ideia. Um exemplo, eu tenho um Nintendo Switch, mas eu queria muito jogar Pokémon, só que é muito caro. Então eles poderiam fazer uma parceria, entre aspas, com outros consoles e lançar Pokémon, Zelda. Porque se Zelda já é um jogo muito bonito no Nintendo Switch, imagina no Xbox, no PlayStation 5, que tem os maiores gráficos atualmente. Com certeza, né? Que é o que acontece com a emulação no PC, né? Sim, atualmente a Nintendo tava derrubando o Yuzu e o outro que eu não lembro o nome. O Citra. O Citra, que eram os emuladores de Nintendo Switch, dos jogos de Nintendo Switch pra PC, e aí eles derrubaram atualmente. Muita gente ficou muito triste. Eu jogava Pokémon no PC. Eu jogava o Brilliant Diamond. Da hora. Mas calma aí, deixa eu só pegar aqui no Metacritic os jogos que vão sair pra gente fazer uma review deles. Uhum. Review não, só pra ver a nota deles, né? Os jogos de Nintendo Switch, eles também têm reviews mais baixas, porque além da qualidade de gráfico ser menor, igual a gente tinha falado, eles são menos jogados do que os outros jogos de outras plataformas. Justamente pela questão do preço que eu tinha falado antes. E pra você aí que tem qualquer um desses outros consoles, isso daí é muito bom pra você, porque, por exemplo, o Wi-Fi Rush, que vai sair agora pra PS5, PS4 e tal, ele tem nota 87 no Metacritic, o que é uma nota muito boa e faz com que o jogo tenha lá o seu carinho, né? Um exemplo, existe muito mais usuários de PlayStation do que de Xbox. Imagina uma pessoa ver uma gameplay do Hi-Fi Rush, que é um jogo muito legal, eu já joguei, e ela só tem um PlayStation e ela queria muito jogar, só que ela não pode comprar outro videogame só pra jogar esse jogo. Vai ver, a pessoa não tem uma condição financeira tão boa, mas com esses novos lançamentos dos exclusivos para outros consoles, isso pode acontecer. Aí tem o Pentiment, que esse daqui vai sair pra PS5, PS4 e Switch, que ele tem uma estética bem de desenho animado mesmo, e ele tem nota 86 no Metacritic, o que é menor do que a nota do Wi-Fi Rush, mas ainda assim é uma nota muito, muito boa. Entendi. Quais mais? Tem o Grounded, que tem... Calma aí. Outra coisa também, eu acho que vai ser muito bom, vai ser o crossplay. Porque existem muitos jogos que já existe o crossplay, que de plataformas diferentes conseguem jogar no mesmo jogo, mas também tem muitos jogos que não. E aí com essa iniciativa da Xbox de lançar os exclusivos para outro, vai acontecer muito mais crossplay, né? Vão ter muito mais amigos que vão poder jogar mesmo tendo videogames diferentes. O Grounded, ele tem nota 82 no Metacritic, o que é uma nota boa. Eu acho que é a menor dos 4 jogos, mas ainda assim é aquela notinha que vale a pena o jogo. Qual é a nota? 82. Entendi. Todos estão nessa média, né? Aí tem aqui o Sea of Thieves. Esse daqui é o pior de todos os jogos, na verdade, desculpa. Ele tem nota 70 no Metacritic. Não é que é o pior entre eles, né? Mas é o pior avaliado. É o pior avaliado, sim, desculpa. Ele tem uma nota mediana no Metacritic, mas dependendo do preço que ele for lançado e também do seu gosto, né? Às vezes vale a pena comprar ele. Vale a pena tentar. Outra coisa também, quando eu vi essa notícia, eu fui ver os jogos, eu achava que Forza ia estar no meio deles, porque também é exclusivo de Xbox, né? Só que é o mais famoso exclusivo de Xbox e não tava. Eu achei isso meio estranho. Vai ver, a Xbox, eles estão fazendo um teste, pegando jogos exclusivos, mas não tão famosos assim, né?
e fazendo um teste. Se der certo, eles vão colocar o Forza, qual mais? Forza, o Halo, Halo, né? O próprio Starfield que chegou agora. o Gears of War, acho que Eu acho que é exclusivo, não é? acho que é. Mas enfim, desses jogos aí, é claro que o que é mais queridinho da galera é o Wi-Fi Rush, porque eu acho que é o jogo mais famoso desses daqui realmente. Por exemplo, eu não conhecia o Sea of Thieves e o Grounded. O Pentiment eu já tinha visto em algum lugar. Desses eu só conheci o Hi-Fi Rush, que eu tinha jogado uma vez no Xbox do meu tio. E é um jogo muito legal, ele tem uma habilidade da hora, os gráficos são muito bonitos também, tudo bem colorido. Os poderes do personagem também são muito legais. Isso é o único que eu tenho experiência desses jogos, né, que eu já joguei alguma vez. E é o único que eu posso falar que é um jogo bom sim, que vale a pena tentar. Como é que isso daí pode ser ruim para a Microsoft, que é o que o povo tá majoritariamente falando? Porque Muita gente fala que os jogos exclusivos de um console são as origens dele. É como se fosse a cultura de um povo. Tem gente falando que se você tirar os exclusivos de alguns consoles, eles vão perder a história, vão perder a graça, porque você comprava esse console só justamente para jogar aqueles jogos que só tinha nele. E eu achei isso uma besteira, que não faz sentido nenhum. Até porque você gastar dinheiro de novo para comprar alguma coisa que aquela empresa poderia de pura boa vontade lançar pro seu console é um negócio bem né? Beleza, então, obrigado por assistir, Vinho. Tchau. Falou.